Olá você, seja muito bem-vindo ao Ninho de Séries. O quinto episódio de Percy Jackson está no ar e eu vou logo dizendo que essa série só melhora a cada novo episódio que é lançado. E eu estou extremamente feliz com isso. Tivemos aí alguns probleminhas ali no segundo e terceiro episódio que eu já comentei nos vídeos passados, mas o quarto episódio foi um dos melhores da série e esse quinto conseguiu superá-lo, na minha opinião. Bom, para esse vídeo eu decidi fazer um pouquinho diferente dos vídeos passados. Eu vou tentar focar um pouquinho mais na história das divindades que aparecem ali no episódio, que foram muitas, e aí contando um pouco da história do episódio por trás do contexto do enredo. Logo no início desse episódio a gente vê a Annabeth vendo as Parcas cortando o fio da vida. E isso é uma cena que é diferente da história que é contada nos livros, já que nos livros de Percy Jackson é o próprio Percy que vê as Parcas. E aí a gente já começa esse episódio dando de cara com uma nova divindade que não é apresentada nesse primeiro momento da cena, mas aí nas cenas seguintes é trazido esse contexto de quem são as Parcas. E aí apresentando pra vocês quem é essa divindade, na verdade essas três divindades, né? Na mitologia grega, as Parcas ou Moiras são três irmãs chamadas Cloto, Láquesis e Atropos, filhas da deusa Temis, que é a deusa da lei, que controlam o destino dos mortais e determinam o curso da vida humana. Na mitologia grega, cada uma das três irmãs, elas possuem um objetivo diferente. Cloto é quem tece o fio, sendo responsável pela infância dos mortais. Láquesis é a responsável pelo destino, controlando aí, né, pra onde é que vai a vida de cada uma das pessoas, inclusive sendo a responsável aí de quem vai chegar mais perto da morte. E Atropos é quem determina de fato o final do fio. E ela porta uma tesoura encantada que corta o fio da vida, que é a irmã na cena que a Annabeth vê cortando o fio da vida. Logo em seguida dessa cena das Parcas, a gente tem uma cena em que o Groove e a Annabeth encontram o Percy. E aí a gente já tem a primeira cena Percabeth, que é assim, muito fofa. E a gente tem um abraço Percabeth, assim, com muita vontade. A Annabeth tá muito feliz em conseguir ver o Percy vivo. E aí só trazendo um contexto por trás desse abraço. Annabeth realmente confia que o Percy é o protagonista da grande profecia e ela acabou de ver a Atropos cortando o fio da vida, ou seja, significa que alguém vai morrer. E como o Percy estava desaparecido, ele era aí, né, uma grande aposta para uma das pessoas que poderiam morrer, mas aquele abraço que ela dá nele, né, assim, realmente é um grande alívio em ver que ele está vivo. E aí o Percy fala que eles precisam ir para Santa Mônica para encontrar o Poseidon, que ele estará lá para ajudar eles. Então eles partem em busca dessa nova missão e no meio do caminho eles se encontram com o Ares, que é o deus da guerra. O Ares, assim como os outros filhos de Zeus, estão em uma missão para tentar encontrar o raio que foi roubado, assim como nos livros que o Zeus também manda seus filhos numa busca pelo seu raio perdido. Então aí mais uma adaptação que a série está trazendo de forma 100% fiel aos livros. E aí agora explicando rapidamente quem é o deus Ares. Ares é filho de Zeus com a grande deusa Hera e ele é considerado o deus da guerra e da violência. A Hera, ela morria de inveja da Atena, porque por muitas vezes parecia que Zeus amava mais a sua filha do que ela mesma. Então, ela queria ter um filho homem que fosse tão forte quanto Zeus e que tomasse o seu lugar. Só que Ares, ele é um pouco coitado nessa história, porque ele só se fudeu a vida inteira, já que o seu próprio pai, que é Zeus, odiava ele. Inclusive, Zeus já falou que se ele não fosse filho de Hera, ele já teria expulsado Ares do Olimpo há muito tempo. E a mulher que ele mais amou na vida foi completamente humilhado na frente de vários deuses. E eu irei contar essa fofoca daqui a pouquinho nesse vídeo. Mas voltando para o episódio. Ares promete ajudar o nosso trio a chegar mais cedo do que o previsto lá no mundo inferior, se o nosso trio ajudar Ares a recuperar o seu escudo, que foi deixado em um parque de diversões ali perto do restaurante onde eles estão na estrada. E aí, a partir disso, começa uma das cenas mais legais do episódio, que é o Percy e a Annabeth indo nesse parque de diversões e o Groove ficando no restaurante com o Ares. E aí agora eu posso contar pra vocês a fofoca sobre o Ares, a Afrodite e o Hefesto. A fofoca aqui é que o Ares, ele não esqueceu o escudo dele lá no parque de diversões. Ele simplesmente teve que sair nas pressas de lá, porque ele tinha ido no parque se encontrar com a Afrodite. Só que o parque que eles foram se encontrar é de Hefesto, que é ex-marido da Afrodite. E aí agora contando toda essa história pra você aí dos bastidores desse caso de família. Afrodite é a deusa da beleza e a deusa do amor também. E ela era casada com Hefesto, que é o deus da metalurgia. Que, diga de passagem, Hefesto, ele não é uma pessoa bonita,
de forma visual. E aí entra agora uma mini crítica minha pessoal sobre o Hefesto no episódio, porque a mitologia fala que Hefestos, ele era muito feio. E na série eles colocaram um senhorzinho muito fofinho pra interpretar o Hefesto. E a mitologia fala que a mãe de Hefesto, quando deu luz a ele e viu, né, o filho que ela tinha gerado, ela ficou tão espantada com a feiura dele que expulsou ele do Olimpo. Então assim, ele deveria ser realmente muito feio. E aí, já engatando nessa fofoca, né, depois que Hera expulsou Hefesto do Olimpo, ele quis se vingar da sua mãe. E pra isso ele construiu um trono que fez com que Hera sentasse nele e ela ficasse aprisionada nesse trono, sem conseguir se mover. E aí a Hera, aprisionada nesse trono, ela suplicou muito pra que ela conseguisse ser liberta. E aí Hefesto trouxe uma condição pra poder libertar Hera. Ele só libertaria Hera se todos os deuses concordassem em dar Afrodite como sua esposa. E aí foi dessa forma que Afrodite acabou se casando com Hefesto, porque se fosse por vontade própria, ela nunca se casaria. E aí entra justamente esse ponto entre a relação de Hefesto com Afrodite. Eles nunca tiveram filhos, a Afrodite nunca gostou dele, até porque ela foi obrigada a se casar com ele. E ele fazia várias joias, fazia várias coisas e dava de presente pra ela, tentando cortejá-la, e ela lá nem tchuiu pra ele. E aí, como é que entra o Ares dentro dessa história? O Ares, diferentemente do Hefesto, ele era um deus muito bonito e ele tinha um corpo físico assim invejável. E aí, em uma das suas voltas ao Olimpo, após algumas guerras que ele participou, ele encontrou Afrodite e ele se apaixonou perdidamente por ela logo à primeira vista. E aí, após algumas investidas, né, porque a Afrodite ela gosta do joguinho ali do relacionamento, finalmente ela cede e se entrega pra ele, e aí eles começam um relacionamento escondido. E aí, para o mundo dos deuses, né, a traição, ela não é traição se você só fica com uma pessoa ali e depois tchau. Só que o Ares e a Afrodite, eles não só ficaram e tchau, eles começaram a ficar de forma mais regulada, se ver sempre. E aí isso é configurado traição para os deuses. E aí toda vez que Hefesto saía, o Ares ia lá pra casa dele e aí ficava com Afrodite, e ele sempre levava o Electron, que era um jovem ali, pra sempre ficar de olho quando Hélios, que é o Sol, aparecesse. Hélios, ele era o titã do Sol e também um grande fofoqueiro do Olimpo. E aí essa relação do Ares e Afrodite durou por muito tempo, até que um dia, Electron, ele não conseguiu acordar e ver a presença, né, do Hélios chegando. E aí o Hélios pegou o Ares e a Afrodite na cama, no flagra. E como um bom fofoqueiro, ele decidiu contar tudo para Hefesto. Inclusive, no mito fala que o Ares ficou tão puto com Electron que o transformou em um galo e pela eternidade ele iria cantar toda vez que o sol chegasse. E é por isso que os galos cantam ao nascer do sol. E aí Hefesto, depois de descobrir a traição, né, ele bolou um plano para conseguir pegar os dois no flagra. Hefesto construiu uma rede de fios de ouro muito finas e colocou por cima da cama de Afrodite. E aí ele contou para sua esposa que iria viajar, e aí Ares ficou sabendo disso e logo se aproveitou para ir lá ficar com Afrodite na ausência de Hefesto. Só que aí, quando eles estavam lá na cama se relacionando, a rede de fios de ouros caiu e prendeu os dois. E aí Hefesto, não satisfeito por pegar os dois ali no flagra, ele convocou todos os deuses do Olimpo para assistir a cena. Então, tanto Afrodite quanto Ares foram aí completamente humilhados na frente do Olimpo inteiro. E por conta dessa traição, eles foram proibidos de se ver, o que, obviamente, eles quebraram essa regra, porque eles continuaram ficando. Inclusive, eles tiveram vários filhos. E aí, essa história de Ares, Afrodite e Hefesto é contada nas paredes do túnel que o Percy e a Annabeth estão percorrendo. E aí, em paralelo a essa cena e da missão que Ares mandou o Percy e a Annabeth para recuperar o seu escudo, o Groover ficou lá no restaurante com o Ares e ele está coletando várias informações sobre o possível ladrão do raio de Zeus. E o Ares acaba caindo ali na persuasão do Groover e solta várias pistas. E aí, resumindo o final desse episódio, o Percy e a Annabeth conseguem recuperar o escudo do Ares e ele cumpre a sua promessa de ajudar o trio a chegar mais rápido no mundo inferior. O Ares coloca o Percy, a Annabeth e o Groover dentro de um caminhão e diz que em algumas horas aquele transporte vai chegar lá no Cassino Lotus, que fica em Las Vegas, onde o Hermes estará lá para encontrá-los. E aí, um fato muito importante sobre essa cena é que o Ares entrega uma mochila para o Percy, só que dentro dessa mochila, para quem lê os livros, sabe que tem algo extremamente
extremamente importante ali dentro, que vai ser o plot da história mais pra frente. Novamente, mais um episódio muito bom, assim como o último. Pra esse episódio eu vou dar uma nota um pouquinho maior do que o quarto, porque eu particularmente achei muito melhor, já que esse quinto episódio ele foi um pouco mais longo do que o quarto, e ele trouxe várias informações, vários contextos também, de forma muito bem escrita no enredo. E aí nesse episódio a gente teve introdução a novas entidades, como foi as Parcas. A gente teve a aparição de novos deuses também, a gente teve o Ares, a gente teve o Hefesto. E outro ponto muito importante que tivemos nesse episódio foi o avanço aí da relação Perca-Betty. A gente teve momentos muito fofinhos entre eles, inclusive ela falando aí o apelido, que os fãs estavam ensurdecidos por essa cena. E eu acho também, assim, falando de enredo, que esse episódio ele foi uma liga muito boa entre o quarto e o sexto episódio. Por mais que o sexto episódio não tenha sido lançado, a gente já sabe sobre o que ele vai abordar. E esse quinto episódio ele foi uma liga muito boa pra fazer com que os acontecimentos do sexto episódio façam sentido, já que eles trouxeram os contextos aí, né, nesse quinto episódio. Mas lembrando que essa é apenas a minha opinião e eu quero saber qual é a sua. Então deixa aqui nos comentários o que é que você achou sobre esse quinto episódio de Percy Jackson. E também comenta se você tá gostando desse estilo de vídeo, onde eu vou trazendo um pouquinho sobre a história das entidades, dos deuses, das divindades que aparecem no episódio. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!